Saudações, colegas, em especial ao docente. Respondo no nome de Félix Edson João Mavi, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem, cursando no curso de Contabilidade e Auditoria. Estou cá presente para fazer mais uma apresentação, neste caso na norma 27, que fala sobre custos de empréstimos obtidos. E espero que juntos possam me acompanhar nesta apresentação e que consigam entender tudo o que será aqui explicado nesta norma. Dando início à minha explicação, tenho aí a estrutura do meu trabalho, na qual na estrutura tenho a introdução, o objetivo da norma, o âmbito de aplicação, a definição, ativo que qualifica, reconhecimento dos custos, início de capitalização, suspensão da capitalização, cessação da capitalização, empréstimos específicos, empréstimos genéricos, ativos concluídos por partes, divulgação nas demonstrações financeiras, relação com instrumentos financeiros, lançamento contabilísticos, exemplos, vantagens, resumo geral e notas explicativas. E dando início ao nosso voo, temos a introdução, onde a introdução diz: custo de empréstimos obtidos estabelece as regras contabilísticas para o tratamento dos custos associados aos financiamentos obtidos por uma entidade, como empréstimo bancário, créditos de fornecedores, obrigações e locações financeiras. E temos aqui também o objetivo da norma. A norma 27 ela tem o objetivo de determinar quais custos de empréstimos devem ser incomparados, no custo de um ativo, e quais custos devem ser reconhecidos imediatamente como gasto do período. E uma regra fundamental: se o empréstimo for utilizado para construir ou reproduzir um ativo demora muito tempo a ficar pronto, os custos financeiros podem ser incorporados no valor desse ativo. Caso contrário, os custos devem ser reconhecidos como despesa financeira. E temos o âmbito da mesma norma. A norma aplica-se a todos os custos de empréstimos obtidos. A norma não trata de custos do capital próprio e de dividendos de ações, preferências classificadas como capital principal, e também a aplicação facultativa, e a entidade pode optar por não aplicar a capacidade de a certos ativos. Temos aqui definições importantes, na base da nossa norma. Custos de empréstimos obtidos. Os custos de empréstimos obtidos, explicar que são todos os encargos financeiros que uma empresa suporta quando recorre a capital de terceiros, como empréstimo bancário ou outras formas de financiamento. Sempre que a empresa precisa de um recurso para investir, expandir as suas atividades ou adquirir ativos, normalmente tem de pagar um custo pelo dinheiro que recebeu. Este custo é denominado custo de empréstimo.
Entre os principais custos estão os juros dos empréstimos, que representam o valor pago ao credor pelo seu dinheiro durante um determinado período. Também incluem os encargos de descobertas, bancárias, que ocorrem quando a empresa utiliza mais dinheiro do que possui disponível na conta bancária da empresa. E um outro exemplo também posso aqui dizer é que são juros de locações financeiras que surgem quando a empresa adquire o direito de utilizar um bem através de um contrato de locação financeira. E, além disso, podem ser incluídas as diferenças cambiais quando estas diretamente relacionadas ao financiamento e são consideradas equivalentes a juros. E um exemplo prático: se uma empresa pedir um empréstimo de 1 milhão de meticais para construir uma fábrica e pagar juros ao banco, esses juros serão considerados custos de empréstimos obtidos. Então, dando continuidade, temos aqui ativos que se qualificam. E um ativo que se qualifica é um ativo que necessita de um período significativo de tempo para estar pronto para ser utilizado ou vendido. Assim dizendo, não é um bem que fica disponível imediatamente após sua aquisição ou início de produção. A principal característica desse tipo de ativo é que ele exige tempo para ser construído, desenvolvido ou preparado. Durante esse período, a empresa pode incorrer em custos de empréstimos, e esses custos podem ser incorporados ao valor do ativo. E alguns exemplos que são edifícios, pontes, barragens, grandes obras de engenharia, fábricas, porque a sua construção pode levar meses ou até anos. Também se incluem ativos intangíveis desenvolvidos internamente, como determinados softwares e inventários cuja produção demora muito tempo. E por outro lado, existem ativos que não se qualificam porque estão prontos para uso ou venda logo após a aquisição. E é o caso de mercadorias prontas para venda, dos equipamentos comprados e imediatamente utilizáveis, e que os financiamentos, como ações e obrigações. Portanto, para ser considerado um ativo qualificável, ele deve necessariamente necessitar de um período substancial de tempo para ficar pronto para o uso ou comercialização. Posso trazer aqui um exemplo prático. Se uma empresa estiver a construir uma fábrica durante 2 anos, essa fábrica é um ativo que se qualifica. Já um computador comprado hoje e utilizado no mesmo dia não é um ativo que se qualifica, porque está pronto para uso imediatamente. Enquanto o ativo que se qualifica, para minha percepção, ele leva muito mais tempo para estar pronto. Bom, dando continuidade, temos aqui reconhecimento dos custos, onde o reconhecimento dos custos dos empréstimos obtidos, a norma estabelece 2 formas de tratamento.
capitalização ou reconhecimento como gasto. A regra geral é que os custos de empréstimos devem ser capitalizados quando estiverem diretamente relacionados com a construção, produção ou desenvolvimento de um ativo que se qualifica. Capitalizar significa adicionar esses custos ao valor do ativo em vez de registrá-los imediatamente como despesas. Se uma empresa contrair um empréstimo para construir uma fábrica, os juros pagos durante o período de construção podem ser incorporados ao custo da fábrica, porque são diretamente atribuíveis à sua construção. E por outro lado, quando o empréstimo não está relacionado com um ativo qualificável, os custos devem ser reconhecidos como gasto no período em que ocorre. Neste caso, os juros não aumentam o valor de nenhum ativo e são registradas diretamente na demonstração de resultados como despesa financeira. E, por outro lado, a decisão depende da finalidade dos empréstimos, se estiver ligado à construção ou à produção de um ativo qualificável. Os custos são capitalizados, caso contrário, são reconhecidos como gasto. E os custos dos empréstimos são capitalizados quando financiam um ativo qualificável e são reconhecidos como gasto quando não tem ligação direta com este ativo. Obrigado. Bom, temos aqui exemplos de aplicação, onde no exemplo 1 temos capitalização. Uma empresa contrai um empréstimo para construir um edifício durante 2 anos. Juros pagos, 500 mil meticais. O tratamento, ativos tangíveis, juros a pagar aos bancos. Os juros passam a fazer parte do custo do edifício. E a regra geral que os custos Neste exemplo, podemos perceber que um empréstimo para financiar a construção de um edifício que levará 2 anos para ficar concluído. Como esse edifício necessita de um período substancial de tempo para estar pronto para o uso, ele é considerado um ativo que qualifica. Durante a construção, a empresa pagou 500 mil meticais sobre o empréstimo. Como estes juros estão diretamente relacionados com a construção do edifício, a norma determina que eles sejam capitalizados e capitalizar significa os juros não serão registrados imediatamente como despesa. Em vez disso, serão adicionados ao valor do edifício, que aumenta o custo do ativo. Por isso, no lançamento contabilístico, debita a conta do ativos fixos e tangíveis e credita a conta de juros a pagar aos bancos. E dessa forma, os 500 mil meticais de juros passam a fazer parte do custo total do edifício e serão reconhecidos ao longo da vida útil do ativo, através das depreciações. E a forma simples de apresentar como um empréstimo foi utilizado utilizar para construir um edifício que é um ativo qualificável. Os juros
500 mil meticais são incorporados ao custo do edifício e não registrados como despesa imediata. E dando continuidade, temos um segundo exemplo para melhor percepção, onde vamos falar de despesas do período onde o empréstimo é usado para pagar salários ou despesas, tratamento de gastos financeiros, banco. E para melhor explicação, neste segundo exemplo, empréstimos, mas o dinheiro não é utilizado para a construção ou produção de um ativo que qualifica. Em vez disso, é utilizado para pagar despesas correntes como salário ou outras necessidades operacionais do dia a dia. Como não existe ligação direta com um ativo qualificável, os juros ou custos associados a este empréstimo não podem ser capitalizados. Isso significa que não são adicionados ao valor de um ativo. Neste caso, os custos são reconhecidos imediatamente como despesas do período, ou seja, entram na demonstração de resultados como gastos financeiros. Por isso, no lançamento contabilístico, debita-se a conta de gastos financeiros e credita-se a conta bancos, representando o pagamento do custo do empréstimo. Em resumo, quando o empréstimo é usado para despesas correntes e não é um ativo em construção, os juros são tratados como despesas do período. E uma forma simples de apresentar como o empréstimo foi usado para despesas do dia a dia, como salário, os custos são reconhecidos como gasto financeiro no período e não são capitalizados. Dando continuidade, agora temos aqui início da capitalização, onde o início da capitalização dos custos de empréstimos. A capitalização não começa automaticamente no momento em que a empresa obtém empréstimo. Ela só começa quando três condições acontecem ao mesmo tempo. A primeira condição é que a empresa já esteja a incorrer em gastos relacionados com o ativo, ou seja, já começou a investir na construção ou produção de um ativo qualificável. E a segunda condição é que existem custos de empréstimos, como juros ou outros encargos financeiros associados aos financiamentos obtidos. E a terceira condição é que as atividades de construção e produção, preparação do ativo estejam efetivamente em curso, ou seja, o projeto já esteja a ser executado. Quando estas três condições ocorrem simultaneamente, a empresa pode começar a capitalizar os custos de empréstimos adicionados ao custo de um ativo e a construção. Caso contrário, estes custos devem ser reconhecidos como despesas do período. E a capitalização dos custos de empréstimos só começa quando há gastos com o ativo, o custo de empréstimo e a construção em andamento ao mesmo tempo. Agora temos a suspensão da capitalização, onde a suspensão da capitalização dos custos dos empréstimos, a norma
ela determina que a capitalização não é contínua quando o processo de construção ou produção de um ativo qualificável é interrompido por um período prolongado, ou seja, se a obra ou o projeto deixa de avançar de forma significativa, a empresa deve suspender a capitalização dos juros neste período. Isso acontece porque, se não há progresso na construção, os custos de empréstimos deixam de estar diretamente ligados ao desenvolvimento do ativo naquele momento. Como exemplo, se uma obra de construção de um edifício ficar parada durante 6 meses devido à falta de licença, neste período não há atividade de construção em curso. Portanto, os juros incluídos nestes 6 meses não são adicionados ao custo do edifício, mas sim reconhecidos como despesa do período. Quando a construção volta a ser retomada, a capitalização dos custos de empréstimos também volta a ser feita normalmente. E a capitalização é suspensa quando a obra para um período prolongado e os juros desse período são registrados como despesa. Então, dando continuidade, temos aqui seção da capitalização, onde a seção da capitalização dos custos de empréstimos. A capitalização não dura para sempre. Ela termina no momento em que o ativo qualificável está substancialmente pronto para o uso ou venda. Isto significa que quando o ativo já atingiu praticamente todas as condições necessárias para funcionar ou ser vendido, a empresa deixa de adicionar os juros ao custo desse ativo. A partir desse momento, mesmo que ainda existam pequenas finalizações ou ajustes, como acabamentos de decoração, o ativo já é considerado pronto em termos substanciais. Por exemplo, se um edifício já foi concluído estruturalmente e apenas falta a decoração ou pequenos detalhes finais, ele já é considerado substancialmente pronto para o uso. Portanto, os juros deixam de ser capitalizados e passam a ser reconhecidos como despesas do período. Em resumo, a capitalização termina quando o ativo já está praticamente pronto para cumprir a sua função. E a capitalização dos juros termina quando o ativo está praticamente pronto para o uso ou venda, mesmo que ainda faltam pequenos acabamentos. Dando continuidade à explicação, temos aqui empréstimos específicos. Onde empréstimos específicos são aqueles financiamentos obtidos exclusivamente para a construção ou aquisição de um determinado ativo qualificável. Ou seja, o dinheiro do empréstimo é destinado diretamente a este projeto
e não a outra atividade da empresa. Neste caso, as formas de calcular os custos de empréstimo capitalizar é mais direta. Primeiro, considera-se os juros efetivamente incorridos durante o período. Depois, substituem-se os rendimentos temporários obtidos, por exemplo, quando a empresa aplica temporariamente o dinheiro que ainda não foi utilizado na obra. E assim a fórmula é custos capitalizados ou juros incorridos menos rendimentos temporários. E no exemplo apresentado, a empresa contrai um empréstimo de 10 mil meticais e paga, não, são 10 milhões, peço perdão, e paga 1 milhão e 200 de meticais em juros. Perdão. No entanto, como parte deste dinheiro foi temporariamente aplicado e gerou 100 mil meticais de rendimento, este valor deve ser reduzido. Portanto, o valor final a capitalizar é de 1 milhão e 100 meticais. Nos empréstimos específicos, só se capitaliza o custo líquido, ou seja, os juros menos ou ganhos temporários obtidos com o próprio financiamento. E nos empréstimos específicos, capitaliza-se os juros menos os rendimentos temporários e os resultados no custo líquido do financiamento. Dando continuidade, agora iremos falar sobre empréstimos genéricos. Onde empréstimos genéricos que são aqueles empréstimos que a empresa contrai de forma geral sem uma ligação direta a um ativo específico. Ou seja, o dinheiro não é destinado exclusivamente a um único projeto, mas sim usado em várias atividades da empresa. Quando isso acontece, não é possível identificar exatamente quais juros pertencem a cada ativo em construção. Por isso, a norma contabilística exige que se utilize uma taxa média ponderada de financiamento da empresa. E essa taxa média, representada o custo médio dos empréstimos da empresa, é aplicado sobre os gastos feitos com o ativo qualificável durante o período. E assim a fórmula é capitalizada igual à taxa média, podendo multiplicar pelos gastos com o ativo. E assim dizendo, em vez de usar juros específicos, a empresa calcula uma proporção dos custos com base no nível de investimentos no ativo e na taxa média de financiamento. E, em resumo, nos empréstimos genéricos, capitaliza-se uma parte dos juros com base na taxa média ponderada. Aplica-se os gastos ativos e o resumo simples para decorar. Nos empréstimos genéricos, os custos são calculados pela a taxa média ponderada, multiplica pelos gastos com o ativo. E continuando,
A empresa possui empréstimos totais de 20 mil meticais e pagou juros no valor de 2 milhões de meticais. Me perdoa. Foram 20 milhões de meticais e pagou o valor com juros de 2 milhões de meticais. A partir destes dados, calcula-se uma taxa média de financiamento de 10%. Como estes empréstimos não estão ligados a um único ativo específico, a empresa utiliza essa taxa média para determinar quanto dos custos deve ser capitalizado e, em seguida, essa taxa é aplicada aos gastos realizados com o ativo qualificável, em que neste caso são 5 milhões de meticais, e assim o cálculo é de 10% de 5 milhões, e o que resulta em 500 mil meticais. E esse é o valor dos juros que pode ser capitalizados e adicionados ao custo do ativo. E o restante dos juros é conhecido como despesa do período. E assim, dependendo do enquadro contabilístico, em resumo, nos empréstimos genéricos, a capitalização é feita com base na taxa média aplicada aos gastos com o ativo. E os 500 mil meticais são capitalizados porque representam 10% dos 5 milhões de meticais do investimento no ativo. E dando continuidade, iremos ver sobre ativos concluídos por partes e que acontecem quando um projeto grande é composto por várias componentes. Independentemente, neste caso, cada parte pode ficar pronta e entrar em funcionamento em momentos difíceis, diferentes, assim se diz, assim quer dizer, né? Quando isso acontece, a capitalização dos custos de empréstimos não termina para o projeto inteiro ao mesmo tempo. Em vez disso, ela cessa individualmente para cada componente que esteja substancialmente pronto para o uso. Isso significa que assim que uma parte do ativo começa a ser utilizada, os juros dessa parte deixam de ser capitalizados e passam a ser conhecidos como despesas do período. E um exemplo, né? No aeroporto, o terminal de passageiros pode já estar concluído e em funcionamento, enquanto o motor do controle ainda está em construção. Neste caso, a capitalização dos juros cessa apenas para o terminal, mas continua para o controle até que esta também esteja concluída, e cada componente de um projeto é tratado separadamente e a capitalização termina para cada parte assim que ela fica pronta para o uso. E em projetos por partes, a capitalização termina para cada componente quando esta fica pronto, mesmo que o resto do projeto ainda esteja em construção. Dando continuidade, agora iremos tratar sobre a divulgação nas demonstrações financeiras. A norma exige que a empresa apresente informações claras e transparentes sobre o tratamento destes custos
Em primeiro lugar, a entidade deve divulgar o montante total dos custos de empréstimos que foram capitalizados durante o período, ou seja, deve informar quanto dos juros e encargos financeiros foram incorporados ao valor dos ativos qualificados. E, em segundo lugar, deve também divulgar a taxa de capitalização utilizada. Essa taxa representa a percentagem aplicada para calcular a parte dos custos que foi incluída no custo dos ativos, especialmente no caso de empréstimos genéricos. E esta informação são importantes porque permitem aos utilizadores das demonstrações financeiras a compreender como os custos de financiamento afetam o valor dos ativos e o resultado da empresa. Em resumo, a empresa deve mostrar quando capitalizou em custos de empréstimos e qual a taxa usada para esse cálculo. E a entidade deve divulgar o valor dos custos, capitalizados e a taxa de capitalização utilizada. E dando continuidade, agora iremos tratar sobre a relação com a norma 27 nos instrumentos financeiros. Primeiro, a norma 27 estabelece os empréstimos que devem ser reconhecidos inicialmente como instrumentos financeiros. Isso significa que quando a empresa recebe um empréstimo, ela deve registrar uma obrigação no passivo pelo valor recebido, seguindo regras de mensuração definidas por essa norma. Depois desse reconhecimento inicial, entra a norma dos custos de empréstimos, que define como devem ser tratados os encargos associados e esses financiamentos, como os juros e os outros custos financeiros. Estes encargos podem ser capitalizados quando estão ligados a um ativo qualificável ou reconhecidos como despesa do período, dependendo da situação. Portanto, a norma 27 trata do empréstimo em si como instrumento financeiro, enquanto a norma de custos de empréstimos trata dos custos gerados por estes empréstimos. E, em resumo, primeiro reconhece-se o empréstimo como um instrumento financeiro e trata-se os juros e encargos como a norma específica. E a norma 27 trata do reconhecimento do empréstimo e a norma de custos de empréstimos trata de juros, encargos associados. Bom, dando continuidade, iremos já ver aqui também lançamentos contabilísticos relacionados aos custos de empréstimos que distinguidos, dos dois tratamentos, a capitalização e o reconhecimento como gasto. Quando ocorre a capitalização, os custos de empréstimos são adicionados ao valor do ativo em construção. Por isso, debita-se a conta de ativo em construção, aumentando o valor do ativo, e credita-se a conta juros a pagar para banco, representando a saída ou
reconhecimento da obrigação financeira. Já quando os outros custos não são capitalizados, eles são reconhecidos diretamente como despesas do período. Neste caso, debita-se a conta de gastos financeiros, refletindo o custo na demonstração de resultados. E acredita-se conta bancos ou juros a pagar, dependendo da forma de pagamento ou registro da obrigação. E na capitalização, o custo aumenta e o valor do ativo, enquanto no reconhecimento como gasto, o custo afeta diretamente o resultado da empresa. Bom, dando continuidade, temos aqui um exemplo. Onde temos aqui um exemplo de um exercício, né, prático. Exemplo de exercício prático, onde no mesmo temos a capitalização de custos de empréstimo na construção de uma fábrica. E a empresa contrai um empréstimo de 50 milhões de meticais para financiar a construção de uma fábrica com uma taxa de juro anual de 12%. Com base nesse valor, os juros anuais serão de 6 milhões de meticais. Durante o período, a empresa também deve obter rendimentos financeiros de 500 mil meticais, provenientes de aplicações temporárias dos fundos ainda não utilizados na construção. De acordo com as regras de capitalização, esses rendimentos devem ser reduzidos dos juros incorridos. Assim, o valor capitalizável é calculado subtraindo os rendimentos financeiros dos juros, onde 6 milhões menos 500 mil meticais, e o resultado em 5 milhões e 500 mil meticais. Este será o valor adicionado ao custo de fabrico, aumentando o valor em construção e, em resumo, apenas o custo líquido dos juros é capitalizado, ou seja, os juros menos os juros menos os rendimentos financeiros. E assim fica. Dando seguimento, iremos tratar também agora sobre as vantagens da capitalização, onde, como primeira vantagem, reflete de forma mais fiel e o custo real do ativo. Isto acontece porque todos os custos diretamente relacionados com a construção ou produção, incluindo os juros, são incorporados ao valor do ativo, tornando o seu custo mais completo e realista. E a segunda vantagem é que evita a redução artificial do lucro durante o período de construção. Se os juros forem sempre reconhecidos como despesas, o lucro da empresa seria menor, mesmo antes do ativo começar a gerar benefícios com a capitalização.
este impacto é transferido para o valor do ativo. E a terceira vantagem seria melhora a comparabilidade das demonstrações financeiras, pois, diferente das empresas, segue o mesmo critério de capitalização permitindo análise mais juntas entre elas. E, em resumo, a capitalização ajuda a apresentar um valor mais realista dos ativos, evita distorções de lucros e melhora a comparação entre empresas. Bom, para terminar, teremos aqui as notas explicativas. Onde os empréstimos obtidos, as normas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e têm como objetivo completar as informações apresentadas nas contas principais ou fornecidos detalhes adicionados sobre os valores e as políticas contabilísticas adotadas pela empresa. No contexto da norma 27, estas normas são importantes porque ajudam os utilizadores das demonstrações financeiras a entender como os custos de empréstimos foram tratados pela entidade. Assim, a empresa deve divulgar 3 informações principais. Primeiro, o monte dos custos de empréstimos que foram capitalizados durante o período. E segundo, a taxa de capitalização aplicada no cálculo desses valores. E terceiro, a política contabilística utilizada, ou seja, a forma como a empresa decide quando capitalizar ou reconhecer esses custos como despesas. E, em resumo, as notas explicativas aumentam a transparência das demonstrações financeiras, permitindo uma melhor compreensão do tratamento dos custos de empréstimos. E é assim como dou por encerrada a minha apresentação. Obrigado pelo tempo dispensado. Até uma próxima oportunidade.